Olá a todos, meu nome é Simone Saeki, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Alimentação e Nutrição da Universidade Federal do Paraná e a minha orientadora é a professora doutora Estela Rabito. Eu vou falar para vocês um pouco sobre terapia nutricional enteral e parenteral. Vamos lá? A terapia nutricional, ela é indicada quando a alimentação via oral não é possível ou segura, ok? Ou quando há incapacidade de ingestão adequada de nutrientes via oral. Os tipos de terapia são alimentação via sonda, que é a nutrição enteral, e a alimentação intravenosa, que é a nutrição parenteral. A nutrição enteral, ela está indicada quando o trato gastrointestinal está funcionante. Quando a redução de 50% na ingestão de nutrientes nos últimos 7 a 10 dias, tendo o paciente estado nutricional normal. Ou quando há uma redução na ingestão de nutrientes nos últimos 5 dias na presença de desnutrição, que pode estar relacionada a uma doença ou injúria aguda, como queimadura, pós-operatório, lesão de cabeça, como ou sepse. Ou desnutrição relacionada a uma doença ou condição crônica, como DPOC, doença inflamatória intestinal e doença de Crohn. Ou a desnutrição está relacionada a alguma situação ambiental ou social, como no caso da anorexia nervosa. Também está indicada na presença de distúrbios neurológicos, disfagia severa, rádio e quimioterapia leve e AIDS. A nutrição enteral é a via de alimentação de preferência, pois ela é considerada mais fisiológica do que a nutrição parenteral e ela mantém a integridade da mucosa intestinal. Já a nutrição parenteral, ela está indicada quando há ausência de função gastrointestinal por alguns motivos, como, por exemplo, obstrução intestinal, íleo paralítico ou hipomotilidade intestinal prolongada, presença de diarreia severa, fístula digestiva de alto débito ou mesmo pancreatite aguda severa. Também, quando a alimentação via sonda está contraindicada, no caso de quimioterapia intensiva, com presença de náuseas, vômitos e diarreia, em doença inflamatória intestinal ativa, ou também quando a alimentação via sonda é insuficiente para suprir as necessidades nutricionais do paciente, no caso, por exemplo, de pacientes com queimaduras graves. A nutrição enteral, ela deve ter início precoce, preferencialmente dentro de 24 a 48 horas da internação ou de 48 horas do evento traumático. E a nutrição parenteral, ela deve ser iniciada quando houver estabilidade hemodinâmica. Isso quer dizer, o paciente hipermetabólico já teve estabilizadas as suas funções vitais e perfusão de tecidos, a função ácido-básica está dentro das variações fisiológicas e houve restabelecimento do balanço hidroeletrolítico. Aí, após 7 dias de hospitalização, dos pacientes bem nutridos, ele pode ser iniciada. Se houver desnutrição, o início da nutrição parenteral deve ser tão logo quanto possível. Contraindicações da terapia nutricional: mau prognóstico, terapia indesejada pelo paciente ou responsável legal e quando o paciente está em choque. Vamos para a nutrição enteral agora. Com relação às vias de acesso da nutrição enteral, a sua escolha é determinada com base nas condições e necessidades do paciente e também pelo tempo de uso da nutrição enteral. As vias de acesso pelo nariz
ou alternativamente pela boca, que são a nasogástrica ou orogástrica, nasoduodenal ou oroduodenal e a nasojejunal ou orojejunal, são usadas quando o tempo de uso da nutrição enteral é inferior a 4 semanas. Quando o tempo de uso ultrapassa as 4 semanas, a gastrostomia e a jejunostomia são mais indicadas. No geral, o acesso gástrico é mais apropriado para aqueles pacientes com estômago funcional livre de retardo de esvaziamento gástrico, obstrução ou fístula. E a alimentação no intestino delgado é mais apropriado para aquele paciente que tem obstrução da saída gástrica, que apresenta gastroparesia grave ou aquele com alto risco de aspiração do conteúdo gástrico. Então, vamos às vantagens e desvantagens de cada tipo de acesso. Sonda nasogástrica é de fácil colocação e há uma variedade de tamanhos de sondas disponíveis para o conforto do paciente. A desvantagem é que ela não está indicada em pacientes com distúrbio hemorrágico, com fraturas nasais ou faciais e certos distúrbios esofágicos. A sonda nasoentérica, ela usa sondas de calibre menor do que as nasogástricas, resultando em menos desconforto para o paciente. Pode ser usado no esvaziamento gástrico retardado. A desvantagem é que a sonda nasoentérica ela é mais difícil de ser posicionada e as sondas menores podem dificultar a administração de alguns medicamentos. E como tem o posicionamento no intestino, é necessária uma bomba de infusão. A gastrostomia é de fácil manutenção e substituição. A sonda de tamanho grande permite a alimentação em bolo e administração de medicamentos. A desvantagem é que ela é uma técnica mais invasiva do que as anteriores. E a jejunostomia diminui o risco de aspiração, permite a alimentação pós-operatória precoce, tá? E a desvantagem é que, além de ser igualmente invasiva como a gastrostomia, é tecnicamente mais difícil de colocar. As sondas mais finas podem tornar a administração de alguns medicamentos mais difícil e é necessário o uso de bomba de infusão. A administração da nutrição enteral, ela pode ser tanto controlada por gravidade ou utilizando bomba de infusão. Normalmente, as sondas posicionadas no intestino utilizam a bomba de infusão. A infusão pode ser contínua, tá? Geralmente para pacientes com sondas posicionadas no jejuno ou ainda para evitar diarreia osmótica. Pode ser intermitente, tendo a infusão de 300 a 400 ml de fórmula por 20 a 30 minutos, com intervalo de 4 a 6 horas. A infusão também pode ser em bolos, com a infusão de 300 a 400 ml por meio de bolsa ou seringa, numa taxa de 60 ml por minuto, várias vezes ao dia. Geralmente é indicada para infusão intragástrica, já que o estômago ela possui a capacidade de receber essa quantidade de volume diferente do intestino. E também a infusão pode ser cíclica, utilizando bomba de infusão, geralmente à noite, por período de 10 a 16 horas por dia. Isso permite maior liberdade de movimentação do paciente. As sondas, elas devem ser lavadas com água antes e depois da administração da fórmula ou medicamento, ou a cada 4 horas durante a alimentação contínua.
A adequacidade da fórmula de nutrição enteral ela deve ser avaliada com base em características físicas da fórmula, como osmolaridade, conteúdo de fibras, densidade calórica e viscosidade. A viscosidade, por exemplo, ela está relacionada com o calibre da sonda e o método de alimentação. Relação de macronutrientes, capacidade digestiva e absortiva do paciente, necessidades metabólicas específicas, capacidade da fórmula cobrir as necessidades nutricionais do paciente e também custo-benefício. As vantagens da nutrição enteral são: fornece nutrientes quando a via oral não é possível ou adequada, tem custo menor do que a nutrição parenteral, os suprimentos são facilmente disponíveis, preserva a integridade intestinal, reduz a probabilidade de translocação bacteriana, preserva a função imunológica do intestino e o paciente tem maior adesão à dieta. Com relação às desvantagens da nutrição enteral, podem ocorrer complicações gastrointestinais, metabólicas e mecânicas. Pode haver migração da sonda, um deslocamento da sonda. Pode haver risco aumentado de contaminação bacteriana, pode haver obstrução da sonda e pneumotórax. O custo das fórmulas enterais industrializadas é maior do que dietas orais. E há necessidade de monitoramento intensivo da administração da dieta, da condição da sonda e do equipo e também do local de acesso da sonda. A nutrição enteral, ela possui algumas complicações. Uma delas, a obstrução da sonda, como já foi falado anteriormente, alto risco de aspiração naqueles pacientes com baixo reflexo do vômito e estado mental deprimido. Pode haver risco de diarreia e pode haver superidratação. Segundo as práticas seguras de terapia de nutrição enteral da Aspen, o monitoramento deve identificar todas as alterações nos achados de exame físico, dados bioquímicos, dados antropométricos, como mudança de peso, e os desfechos ocorridos durante a terapia de nutrição enteral. O monitoramento deve avaliar o risco nutricional do paciente recebendo nutrição enteral, e o monitoramento deve reavaliar o paciente em uso de nutrição enteral em instituições de longa permanência, pelo menos mensalmente, e reavaliar o paciente em uso de nutrição enteral domiciliar, pelo menos trimestralmente. Em resumo, a nutrição enteral é utilizada na impossibilidade da alimentação via oral e quando há trato gastrointestinal funcionante. É a via de alimentação de preferência, pois é a mais fisiológica e mantém a integridade da mucosa intestinal, além de reduzir o risco de translocação bacteriana. As sondas nasogástricas ou nasoentéricas são indicadas para a nutrição enteral com tempo inferior a 4 semanas. A gastrostomia e a jejunostomia são indicadas para a nutrição enteral com tempo superior a 4 semanas. Próximo assunto, nutrição parenteral. A nutrição parenteral, ela possui dois tipos de acesso. O primeiro é o central, o segundo, o acesso periférico. No acesso central, o catéter venoso central, ele termina na veia cava superior ou no átrio direito e utiliza as veias jugular interna, veia subclávia e femoral para inserção do catéter. Outra forma de acesso central é feito pelos catéteres centrais perifericamente inseridos, que utilizam a veia basílica e a veia cefálica para a inserção do catéter central, que vai daí até a veia cava superior ou átrio direito.
Além disso, temos também as portas subcutâneas, que são implantes subcutâneos na região do tórax que levam o catéter até a veia cava superior. O acesso central é usado para a administração de nutrição parenteral total e tolera soluções de nutrição parenteral com osmolaridade superior a 900 miliosmóis. O acesso central ele é utilizado quando a nutrição parenteral tem a duração superior a 2 semanas. Já o acesso periférico utiliza a veia cefálica e a veia basílica. É usado para fornecer nutrição complementar à alimentação oral ou via sonda, tá? O tempo de uso do acesso periférico deve ser inferior a 2 semanas. E a solução deve ter osmolaridade inferior a 900 miliosmóis. Há 2 tipos de solução de nutrição parenteral. O primeiro, no sistema 2 em 1, que é composta por aminoácidos, glicose e micronutrientes. E o 3 em 1 é composta por aminoácidos, glicose, lipídios e micronutrientes. Os lipídios, eles não devem ultrapassar 30% do total energético para evitar o risco de hipertrigliceridemia e disfunção imunológica. Os micronutrientes utilizados são eletrólitos, vitaminas e oligoelementos como cobre, cromo e zinco. A administração da solução de nutrição parenteral, ela deve ser gradual, tendo início no primeiro dia com aproximadamente metade do volume prescrito. O término também deve ser gradual e reduzir a taxa de administração à metade a cada 1 ou 2 horas ao trocar para dextrose intravenosa. Pode ser cíclica, sendo infundida por 8 a 12 horas por dia ou contínua, com infusão de 24 horas. Quanto às vantagens da nutrição parenteral, ela fornece nutrientes quando há menos de 70 a 90 centímetros do intestino delgado remanescente e permite suporte nutricional quando o trato gastrointestinal não funcionante impede a nutrição oral ou enteral. São muitas as complicações da nutrição parenteral, entre elas pneumotórax, embolia aérea, sangramento, trombose venosa, lesão vascular, infecção da corrente sanguínea, sepse, infecção cutânea no local de inserção do catéter, hipoglicemia e síndrome da realimentação. A síndrome da realimentação ocorre naqueles pacientes gravemente desnutridos e quando a alimentação é reintroduzida e pode levar a instabilidades eletrolíticas, como no caso da hipofosfatemia e hiperglicemia. Também pode ocorrer retenção hídrica e lesão aguda, lesão renal aguda e parada cardíaca. A prevenção da síndrome da realimentação é alcançada por meio da infusão bem lenta e gradual da nutrição parenteral. Segundo as práticas seguras da ASPEN, o monitoramento dos pacientes em nutrição parenteral deve ser feito diariamente até o paciente estabilizar e aumentar a frequência em presença de anormalidades metabólicas ou risco de síndrome de realimentação. Os pacientes hospitalares estáveis, que não têm alterações de formulação por 1 semana, devem ser monitorados a cada 2 a 7 dias. E aqueles pacientes estáveis ou hospitalares, domiciliares ou em instituições de longa permanência, que não têm alteração na formulação por 1 semana, devem ser monitorados a cada 1 a 4 semanas, se clinicamente estáveis. Em resumo,
A nutrição parenteral é utilizada quando a nutrição enteral é contraindicada ou na ausência de função do trato gastrointestinal ou quando a nutrição enteral é insuficiente para atender às necessidades de nutrientes. A nutrição parenteral fornece nutrientes quando há menos de 70 a 90 centímetros de intestino delgado remanescente. O acesso central é usado quando a nutrição parenteral ultrapassar o tempo de 2 semanas e a solução pode ter osmolaridade superior a 900 miliosmóis. O acesso periférico é utilizado quando a nutrição parenteral for inferior a 2 semanas e a solução não deve ser maior do que 900 miliosmóis. Aqui eu vou deixar algumas referências utilizadas para esta apresentação. Finalizando, tudo que nos desafia é fonte de aprendizado e transformação. É isso que nos move e nos motiva a fazermos sempre o nosso melhor. Quero agradecer a oportunidade de apresentar este conteúdo. A todos que pacientemente assistiram, o meu muito obrigada.